Saúde-vos na bendita paz do nosso Senhor Cristo Jesus. Sintam-se todos cumprimentados, sintam-se todos abençoados, porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O nosso Pai é abençoador, então sinta-se abençoado, aleluia. Não sinta-se miserável, porque não temos um Deus miserável, mas temos um Deus abençoador. Então sinta-se abençoado. Hoje vamos falar do pecado sexual. Hoje vamos falar do pecado sexual. É nosso tema de hoje, pecado sexual. Existe muito tipo de pecado sexual. Existe a fornicação, existe a lascívia, existe a porneia, existe o adultério, existe muito tipo de pecado sexual, mas hoje vamos destacar apenas a fornicação. Vamos destacar apenas a fornicação. Assim diz a palavra de Deus no livro de 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a fornicação. Repito, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo não é para a fornicação. E Deus está dizendo, a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo não é o templo da fornicação. O que é fornicação? Fornicação é envolver-se sexualmente com uma pessoa sem ser casado com ela. É ir à cama com uma pessoa sem ser casado com ela. Isto chama-se fornicação. A Bíblia diz, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo. Tomarei pois os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz, não por certo, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque diz, serão dois uma só carne. Deus diz, sexo antes do casamento é pecado. Mas por que Deus está dizendo sexo antes do casamento é pecado? Deus diz sexo antes do casamento é pecado porque é através do sexo que entram muitos males na vida da pessoa. É através do sexo que a vida da pessoa fica bloqueada. Olha, presta atenção. Satanás sabe de que você lhe descobriu no curandeirismo e você já não vai mais lá. Satanás sabe de que você lhe descobriu na feitiçaria e você não vai mais lá. Satanás sabe de que você lhe descobriu com os falsos profetas, falsos obreiros e você não dá mais crédito neles. Então Satanás mudou de tática. Ele usa uma arma poderosa que é o sexo. Sexo é uma das armas poderosas que Satanás usa para destruir grandes homens e mulheres de Deus. Mas como assim? Sexo é uma arma poderosa para destruir grandes homens e mulheres de Deus. Presta atenção. Quando você vai ao curandeirismo, por exemplo, você precisa de um certo poder. Você precisa de ser rico, você precisa de evoluir, não é? Há certos homens que precisam do poder para operar em seus ministérios, por exemplo, poder de maravilha, poder de cura, poder de profecia, neste caso, a pessoa começar a profetizar, falar em línguas. Então essas pessoas vão até o curandeirismo ou até o curandeiro para buscar este certo poder. Então, quando você chega naquele curandeiro, o curandeiro normalmente diz assim, traga-me um animal X. Então, aquele animal que o curandeiro te pede, você vai lá, toma e traga ao curandeiro. Então, o curandeiro degola aquele animal e te dá de beber do seu sangue, ou ainda te dá o banho, não é? Do sangue daquele animal. Na medida que você está bebendo o animal, você está se tornando um só com os demônios. Aquele sangue é um pacto verdadeiro que está sendo feito, não é? Na tua vida, para que os poderes que você precisa comecem a operar. Aquele banho que você está tomando através do sangue, então é o verdadeiro pacto que está sendo feito. Os demônios estão se tornando um contigo. Você está se unindo com os demônios através daquele banho, através do beber daquele cálice de sangue. Para quê? Para que o poder que você precisa comece a se manifestar. Para que os demônios comecem a operar na tua vida, te dando o poder que você precisa, a riqueza que você precisa. Então você se tornou um só com os demônios através do sangue. Você se tornou um só com os demônios através do banho que você fez naquele lugar. Assim é com o sexo. Quando você se envolve com uma pessoa sem ser casado, quando você se envolve sexualmente com uma pessoa sem ser casado com ela, há um
uma consagração diabólica que está sendo feita. Há uma consagração satânica que está sendo feita. Há uma troca de sangue. Por quê? Porque na medida que você está se envolvendo sexualmente, a Bíblia diz assim: não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo só com ela. Então, você ao se juntar com esta pessoa, você está se tornando um só corpo com esta pessoa. Mas como assim? Como assim está se tornando um só corpo com esta pessoa? A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha, a Bíblia quando diz serão ambos uma só carne, refere-se ao sexo. Porque quando você se une sexualmente com a pessoa, vocês estão a partilhar o mesmo sangue. Então, quando você se une sexualmente com a pessoa sem ser casado, você está a partilhar os problemas daquela pessoa. Então, automaticamente ou normalmente, você está a partilhar o quê? Toda a característica que a pessoa possui espiritualmente passa para ti. Isto é, quando a pessoa tem demônios, a pessoa não tem progresso na sua vida. A sua vida está parada, a sua vida está estagnada, nada vai avante. Faz isto, não tem sucesso. Faz aquilo, não tem sucesso. Sua vida sentimental não anda. Eis que ele não consegue casar. Eis que ela não consegue casar. Eis que o emprego não vem. Eis que o emprego não vai. Está tudo estagnado. O seu negócio não progride. Então você se envolve com esta pessoa que tem esses problemas. Automaticamente você está a partilhar os problemas que a pessoa tem contigo. Você está dizendo: os seus problemas são os meus problemas, os seus demônios são os meus demônios, as suas dificuldades são as minhas dificuldades. Então você se torna um só corpo, porque a Bíblia diz: serão ambos uma só carne. Então os problemas que o homem tinha, os problemas que o homem carrega, passam para ti também. Você passa a ter os mesmos problemas. Os problemas que a mulher tem, os problemas que a mulher carrega, passam para ti, homem. Você passa a carregar os mesmos problemas que a mulher carrega. Tudo isto por causa do sexo. Há pessoas que até hoje não conseguem casar porque tem marido espiritual. Como é que entrou o marido espiritual? Através da fornicação. A fornicação trouxe o marido espiritual para a pessoa. A fornicação trouxe o marido espiritual para a pessoa. A pessoa carrega o marido espiritual, e o marido espiritual toma o controle na vida da pessoa. A pessoa, quando está com a pessoa certa que precisa lhe casar, a pessoa não casa. Então ela anda se prostituindo. A Bíblia diz que o corpo não é para a prostituição, mas o corpo é para Deus. Então você anda se prostituindo. O marido espiritual faz com que você anda se prostituindo de homem a homem, até você diz que eu não tenho paciência com este homem, eu não tenho paciência, não babo, homem. Desta forma entrou o marido espiritual na tua vida e está tomando o controle da tua vida. Mas você não sabe, o marido espiritual está a governar a tua vida. Você não sabe. E ele te dá característica, porque você não tem paciência, é uma característica. Você não baba homem, é uma característica. Você se acha homem, é uma característica. Como é que você vai babar homem se você se acha homem? Você é o próprio homem. Você carrega o marido espiritual dentro de si. Você é o próprio homem. Como é que você vai babar homem? Como é que você vai precisar do homem se você já tem homem dentro de si? Há pessoas que suas vidas não andam por causa do sexo antes do casamento. A sua vida não anda por causa do sexo antes do casamento. Este é um problema sério. É um problema sério na vida de muitos. A vida está estagnada. Não tem progresso. Outras pessoas acham que foram enfeitiçadas. Não foram enfeitiçadas. É por causa do sexo antes do casamento. Não foi enfeitiçado, foi por causa do sexo. Anda a se envolver com muita gente sexualmente sem ser casado. E depois começa a dizer que foi enfeitiçado. É por causa do sexo. É por causa do sexo. A Bíblia diz no livro de 1 de Coríntios capítulo 6, no mesmo livro, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. Se você estiver com Deus, você torna-se um só espírito com Deus. Mas se você se juntar com os demônios, você torna-se um só espírito com os demônios. É o que a Bíblia está a falar. Se ajuntou-se com Deus, você torna-se um só espírito com Deus. Se você ajuntou-se com os demônios, você torna-se um só espírito com os demônios. Olha, quando você se une com um homem sem ser casado, não há Deus aí. Não há Deus aí, são demônios. Não há Deus. Não adianta você dizer que é Deus. E existem pessoas
existem pessoas que, já que a Bíblia diz assim, que sexo antes do casamento é pecado, algumas pessoas, elas se unem com algumas pessoas no sentido de vão apresentar-se, depois vão apresentar-se, e ao apresentar-se depois vai dizer que ok, já nos apresentamos, então nós podemos envolver-nos sexualmente, satisfazermos nossas necessidades biológicas, porque nós fizemos um noivado, fizemos uma apresentação, então Deus sabe que nós futuramente vamos casar. Olha, Deus não disse que depois de apresentação, então vocês podem se envolver sexualmente. Se você se envolve sexualmente com a pessoa depois da apresentação, você continua no pecado. Deus diz sexo depois do casamento, não depois da apresentação. Não depois de apresentação. Não depois de noivado. Se você apresentou-se e se envolve sexualmente com a pessoa, você ainda está na fornicação. Porque a pessoa não é o teu cônjuge. Não é teu marido. Não é tua mulher. Vocês ainda são amigos. Vocês ainda estão se conhecendo. Então vocês estão debaixo do pecado. A Bíblia diz no versículo 18: fuge da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Fuge da fornicação. Fugir da fornicação. Saia da fornicação. Abandone a fornicação. Aparta-te da fornicação. Porque a tua vida não está a progredir por causa da fornicação. A tua vida não vai avante por causa da fornicação. Olha, existem até pessoas que elas, por ter namorado muitas mulheres, elas acham-se fortes demais, homens conquistadores. Namorou a Joana, namorou a Teresa, namorou a Nilza, namorou a Célia, namorou a Alice, namorou a Lúcia, namorou muitas mulheres e se envolveu sexualmente com uma delas, com cada uma delas, e ele se acha forte demais. Ele se acha, eu sou um grande homem conquistador. Olha, você não é forte demais, você não é grande homem conquistador, mas você é uma casa de demônios. Mas por que, evangelista, você está me dizendo que eu sou uma casa de demônios? Assim diz a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 9. Vamos ver o que diz a palavra no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: e perguntou-lhe... Vamos recuar um pouco para melhor entender essa história. Vamos entender. Vou começar do versículo 1 para melhor entender essa história. Diz assim a palavra de Deus no Marcos capítulo 5, versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amassar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e chamando com grande voz e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Agora, o que nós queremos aqui, o que mais nos interessa aqui, está no versículo 9. Preste atenção. Ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? Neste caso, é Jesus a perguntar. Pergunta o demônio. Jesus está a perguntar ao demônio: qual é o teu nome? E o demônio responde. Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome,
porque somos muitos. Olha, legião é o meu nome porque somos muitos. Você namorou a Maria, se envolveu com a Maria, você transou com ela, namorou a Teresa, você se envolveu com a Teresa sexualmente e deixou. Namorou a Antônia, você se envolveu com a Antônia sexualmente e deixou. Namorou a Lúcia, você se envolveu sexualmente com a Lúcia e deixou. Namorou várias mulheres e envolveu-se com ela sexualmente e deixou. E você se acha forte demais, um grande conquistador. Você não é forte demais, não é um grande conquistador, não é um homem de lábia. Você apenas é uma legião de demônios. Você apenas é uma casa de demônios. A Bíblia está a dizer, legião porque somos muitos. Você se envolveu com cada mulher e você carregou o demônio de cada mulher. Você carregou o demônio de cada mulher e dentro de ti habita uma legião de demônios. Se você se envolveu com 15 mulheres, dentro de ti habita a legião de demônios das mulheres que você se envolveu com elas sexualmente. Você, mulher, se envolveu com o João, Antônio, envolveu-se com Júlio, envolveu-se com muitos homens. Dentro de si habita uma legião de demônios. E é por isso que você não consegue casar. É por isso que você não consegue encontrar um par ideal para o seu casamento. É por isso que você não consegue encontrar um sucesso na tua vida. A tua vida financeira não vai avante, não anda, está estagnada. A tua vida sentimental está estagnada. A tua vida acadêmica está estagnada. Porque são os demônios que estão atuando na tua vida. São os demônios que estão tomando controle na tua vida. A legião de demônios está dentro de ti e está te destruindo. Fuge da fornicação. Abandone a fornicação. Porque é pecado. É pecado. É pecado. Você diz assim, eu já namorei com ele, mas eu estou separado dele. Como é que ainda carrego esse espírito diabólico se eu já estou separado dele? Eu namorei com ele sim, envolvi-me com ele sim sexualmente, mas separei-me dele e estou com uma outra pessoa. Como é que esse espírito ainda me persegue? Olha, perceba uma coisa. A Bíblia diz, serão ambos uma só carne. Quando você se une sexualmente com a pessoa, há um laço de sangue que está sendo feito, há uma troca de sangue que está sendo feito. Fisicamente você está separado com a pessoa, mas espiritualmente, por causa daquele sangue, aquele sangue que representou um pacto diabólico, por causa daquele pacto diabólico, a pessoa habita dentro de si. Você tem a pessoa, você carrega a pessoa contigo. E a pessoa te persegue como marido espiritual. Por essa razão você não tem sucesso, você não casa, você não consegue ver outras pessoas para te casar. Outras mulheres, vem aquele homem que vem para lhe casar, mas por ela ter esse marido espiritual, comporta-se como um homem. E o homem acaba lhe deixando, o homem acaba lhe fugindo. Porque ao invés de este homem casar-se com uma mulher, está a casar com outro homem, está a casar com outro demônio de homem, hein? Demônio numa mulher, incorporados numa mulher em forma de um homem, hein? E te fogem. Cuidado com o pecado sexual. Cuidado com a fornicação. Existem também pessoas que são casadas que se envolvem com amantes. Pessoas que são casadas que se envolvem com amantes, envolvem-se sexualmente com outras pessoas que não são seu cônjuge. Está a carregar demônios para dentro da casa. Por quê? O que acontece? Quando você se envolve com uma mulher fora, não com a tua mulher dentro da casa, você vai se envolver com uma mulher fora da casa. O que acontece? Você carrega aquele demônio e você carrega duas mulheres dentro de si. Imagina que você recebe no seu salário, por exemplo, você recebe no seu emprego, você tem algum salário. Há de ver que aquela mulher que está fora por não ser costeada, você está costeada que está dentro de casa, não é? Aquela que está fora por não ser costeada, ela vai revoltar-se. E ao revoltar-se, vai destruir teu casamento. Vai destruir teu casamento por quê? Porque você vai à busca dela lá fora. Há de ver que teu casamento já não tem paz. Você vive brigando com a mulher que você vive com ela aqui em casa. Você acha que ela é que tem problema. Não é ela que tem problema. Você que tem problema porque existe uma amante que está dentro de si. Existe uma amante que está fora e
e essa amante habita dentro de si. Se for mulher, existe um amante que está dentro de si, que está a habitar. Há um outro homem que está dentro de si. Você tem 2 maridos, não um só marido. Você tem um marido que está dentro de casa e você tem um outro marido que está fora de casa. E o marido que está fora de casa também quer seus direitos. E por não exercer os seus direitos em ti, então ele reivindica. Você começa a discutir com o marido que está vivendo contigo em casa. Você começa a ter intrigas. Você começa a se opor com a pessoa que vive contigo aqui em casa. Tudo isto por causa do adultério. Adultério envolver-se com uma pessoa que não é seu cônjuge. Você é casado, mas se envolve com uma outra pessoa que não é seu cônjuge, com qual você não casou. Neste caso, amante. Este pecado também traz problemas na vida de pessoas. Este pecado também traz problemas na vida de muitos. Fujam de pecado sexual. A vossa vida está estagnada não por causa de feiticeiro. A vossa vida está estagnada não por causa de curandeiro, mas por causa do pecado sexual. Por causa do pecado sexual. O seu corpo não foi feito para o pecado sexual, para a prostituição, mas o seu corpo foi feito o templo de Deus. Deus deve habitar em ti. Deus deve viver em ti. Não deixa o dono do templo viver fora do templo. Porque você nunca pode construir uma casa e viver fora dela. Você fez a casa, mas está a dormir fora da casa. Não é possível. E se você permitir com que isto seja possível, há algum problema. Como se você permite agora que Deus não habite dentro de si, mas habite a fornicação, há um problema. Qual é este problema? Demônios estão dentro de ti. A Bíblia diz que o Espírito Santo não habita no lugar sujo. Não tem como o Espírito Santo viver dentro de si. Se você é uma casa de legião de demônios, não tem como o Espírito Santo te usar. Há pessoas que vivem na fornicação, mas no domingo estão a falar em línguas. Há pessoas que vivem na fornicação, mas no domingo estão a consagrar pessoas. Há pessoas que vivem na fornicação, no domingo estão no altar a pregar. Até que esse Espírito de Deus está aqui. Que Espírito de Deus está a te usar se você está na fornicação? A Bíblia diz que o Espírito Santo não habita no lugar sujo. E a Bíblia fala que todo aquele que está no altar a ministrar, esta pessoa não se preocupe com o que falar, porque é que o Espírito Santo fala. O Espírito de Deus fala através dessa pessoa. Então se você está no altar e ainda diz: o Espírito de Deus está a me usar, o Espírito de Deus está a falar, olha seu Espírito Santo, a glória de Deus está neste lugar. Que glória de Deus está neste lugar? Que glória de Deus está a te usar? Porque você é uma legião de demônios. Não é glória de Deus está a te usar. São demônios que estão a te usar. São demônios que estão a atrapalhar o seu ministério e você não entende. Não é possível você viver no pecado, o Espírito Santo ainda se manifestar na sua vida. É impossível. Isto é impossível. Se você vive no pecado, a tendência do Espírito Santo se ausentar de si. Porque o Espírito Santo é limpo. O Espírito Santo é puro. O Espírito Santo é santo. Já diz, é santo. O Espírito Santo, ele é santo. Não habita no lugar sujo. Não há glória de Deus que você está vendo. São demônios que estão te manipulando. São demônios que estão te usando. Esta língua que você está falando não é língua santa. Não é língua do Espírito Santo. É língua de demônios. Sabia que até demônios falam em língua? Batizam pessoas para falar em língua. Você não sabia, ficar sabendo. Demônios batizam pessoas para falar em línguas. Fuja do pecado sexual. Fuja do pecado sexual. Agora, qual é a solução disso? Eu, evangelista, me envolvi com pessoas sexualmente. Eu nem sabia desse assunto. Mas agora tomo conhecimento do assunto. E o que fazer para quebrar isso? Olha, para você quebrar isto, a resposta está no livro de Marcos. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Queremos saber como é que eu posso resolver este assunto, ok? Eu passei por este problema. Na verdade, eu passei por este problema. Eu passei por isto, passei por aquilo. Já me envolvi sexualmente com muita gente.
Eu nem sabia que isto está me atrapalhar na vida. Agora, como poder resolver esse problema? A resposta está no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhes, quem está a falar é Jesus Cristo. Disse-lhes, neste caso, Jesus disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Orando e jejuando. Ore e jejue. Confesse seus pecados diante de Deus. Confesse seus pecados a Deus. Orando e jejuando. A Bíblia diz que se confessar dos seus pecados, isso está no livro de 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessar os seus pecados, Ele é justo, fiel, para perdoar os pecados. Então confesse seus pecados. Deus, eu me uni com fulano de xixi sexualmente. Eu cometi fornicação. Eu cometi adultério. Eu não sabia do que estava fazendo. Mas agora eu tomo conhecimento. Eu quero que Deus possa me perdoar. Quero que Deus possa me purificar. Quero que Deus possa me limpar. Eu tomo Cristo Jesus na minha vida. Então comece a confessar os seus pecados. Comece a confessar este pecado. Tudo que você venha viver no seu relacionamento. E pela graça, Deus vai te perdoar. Porque a Bíblia diz que Ele é riquíssimo de misericórdia. Olha, Deus é rico de misericórdia. Até quando Deus queria destruir o povo Israel, quando Deus queria exterminar o povo Israel, o profeta Moisés orou a Deus, diz, olha Senhor, não faça isto. O Senhor disse que o Senhor é riquíssimo de misericórdia. Então tenha misericórdia pelo seu povo. E Deus teve de misericórdia com o povo. Deus perdoou o povo. Então pela graça Deus pode perdoar a ti também. Te purificar disto, te limpar disto. Fuja da fornicação. A parte da fornicação, a parte do pecado sexual. Isto não sai simplesmente com oração. Se você decidir na carne, isto não vai acabar. Você sempre irá cair na mesma. Você sempre irá cair na mesma. Esta casta de demônios. O que é a casta de demônios? Esta legião de demônios não sai senão por oração e jejum. Efésios capítulo 6. Mais uma resposta. Como vencer este problema? Mais uma resposta. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 16. Efésios capítulo 6, versículo 16. Diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé, para você apagar todos esses dardos inflamáveis do maligno na sua vida. Tome a fé. Tome a fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Olha, orando em todo o tempo. Se você agir deste modo, Deus pode ter misericórdia de ti. Deus pode ter misericórdia de ti. Deus terá misericórdia de ti. Tome sobretudo o escudo da fé, com o qual tu podes apagar todos os dardos inflamáveis do maligno na tua vida. Tome também o capacete da salvação. Procure ser salva. Busque a salvação ainda há tempo. Chegará o tempo que ninguém vai encontrar esse privilégio. Chegará o tempo que ninguém terá esse privilégio. Busque a salvação ainda há tempo. Saindo da fornicação. E tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esteja constantemente na palavra de Deus, examinando as Escrituras, examinando a palavra constantemente. Só assim tu poderás vencer isto. Só assim poderás vencer isto. Porque a palavra diz que nós, ainda que vivamos na carne, nós não lutamos na carne, não militamos na carne. Porque as nossas lutas, ou a nossa milícia, não é na carne. Assim diz a palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
11. Revestei-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque, isto é 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só, você não está a lutar no físico. O que te ataca não te ataca no físico, mas no espírito. Então você precisa de tomar toda a armadura espiritual. Qual é essa armadura? Oração, jejum, escudo da fé, palavra de Deus. Orando em todo o tempo. Quebrando esta consagração diabólica que existe na sua vida através do pecado sexual. Quebrando a fornicação que existe na sua vida. E fugir da fornicação. O que é fugir? Fugir é abandonar todo o exercício que te faz pecar. Fugir é abandonar todo o exercício que te faz pecar. Receba essa palavra no Espírito, em que Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia de ti. Em nome de Cristo Jesus.